me to the tree where dead men come are for. Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Série Stowcast. E no Série Stowcast de hoje estamos aqui para relembrar a franquia Jogos Vorazes, porque lembrando que temos um novo filme estreando nos cinemas desse mês, então vamos relembrar a saga de Katniss Everdeen. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e só fico desejando que haja alguma maneira de mostrar à capital que eles não mandam em mim, que sou mais do que uma peça no jogo deles. Eu sou o Osmio, e se nós queimarmos, você queimará conosco. Eu sou a Méria, e são as coisas que mais amamos que nos destroem. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shallow Now, dessa vez para falarmos tudo sobre Jogos Vorazes. Como o Franz comentou na abertura, finalmente depois de 10 anos... 10 anos? Não, 8 anos, desde o último filme, Jogos Vorazes volta ao cinema, dessa vez com o passado do Presidente Snow, que nós comentaremos aqui nesse podcast, com certeza. Correto. Quando ele era mentor dos jogos, né, na 10ª edição dos Jogos Vorazes. Mas estamos muito, muito à frente disso, né? 64 anos no futuro, acompanhamos a história da Katniss Everdeen e do Peeta também, e outras pessoas, mas focado nela. E a gente pode começar falando sobre, né, o primeiro filme, que é também inspirado no primeiro livro da Suzanne Collins, né? Por enquanto, nesse começo é um livro, um filme equivalente, né? Depois que eles foram dividir, e a gente comenta sobre isso também. Correto, né? Então chegamos lá no primeiro filme, ninguém sabendo de nada. De repente, um grande BBB mortal, né? Um reality show que escolhe ali seus participantes, 2 de cada distrito. E a gente percebe que tem um viés político, mas no primeiro filme, pelo que eu lembro, ele é bem assim, muito mais pra apresentar os jogos em si, né? Como um show que ele é. Depois acho que a gente vai se aprofundando, e eu acho que isso que é interessante. Ao longo da franquia, a razão política, né? Os Jogos Vorazes como instrumento de dominação política, né, da capital. E eu acho que essa parte é realmente muito foda. Mas no primeiro, a gente tem uma visão assim muito mais do show mesmo, né? Qual que é a dinâmica. É que o primeiro filme também tem um orçamento bem reduzido, né? Provavelmente, né? Também. Tem um orçamento bem menor, tanto que a arena ela é bem mais simplinhas, simples, né? Porque no Em Chamas a gente vai ter, tipo assim, toda uma história do relógio, né? A arena como um relógio e tudo. E também porque era o sempre tem reality show, quando eles convidam pessoas que já foram, que é o All Winners, algo assim, que é o dos segundos jogos. Mas o primeiro, assim, ele é bem mais introdutório. Porém, gosto do filme também. Não é meu preferido, porém gosto. Eu gosto do primeiro filme, não é meu favorito, mas eu acho o universo apresentado no primeiro livro muito bonito. Apesar de ser mais simples, eu sou uma pessoa mais básica, então eu gosto muito de coisas simples. Mas tudo lá é muito bonito, menos a parte das pessoas serem chamadas pra morrer. Tirando isso... Tirando tudo, fica bem bonitinho. Os figurinos são bonitos. Sim, eles são. E eu acho que as partes também mais bonitinhas, assim, são a relação da Katniss do Peeta, né? Que a gente descobre que o Peeta tinha salvado ela e tudo mais. Uhum. E tem aquela parte da Katniss e da Rue também, né? Que elas tinham se aliado e tudo mais. Sim. E a gente começa a entender aquele conceito de que, né? Se lembre quem é o verdadeiro inimigo, né? E depois a Katniss vai ter muito trauma das pessoas que ela matou nos jogos. E ela começa a entender que os inimigos não são os tributos, mas são outras pessoas. É a capital, né? É a capital e o surgimento da indumentária da revolução, né? Porque aí tem o assovio, tem o símbolo, né, dos dedos, da mão ali, né? O tordo. Então tudo surge aqui, né? No primeiro filme, que eles vão ser instrumentos da revolução no futuro, né? Mas ele surge assim, inocentemente, como uma coisa de fandom mesmo, né? Porque a Katniss, ela foi, tipo, ela foi dentro de um BBB, ela surgiria em vários memes, né? E essas coisas surgiram como coisa de fã mesmo, né? Não foi proposital, né? Ela surgiu muito organicamente, né? Ela não era uma pessoa VTZera, como se diz no Big Brother. A Katniss seria a nossa Juliette. Ela seria a Juliette. Não, ironicamente, essa comparação é muito boa, né?
E é importante a gente lembrar que ela só entrou. Assim, tem algumas pessoas dos primeiros distritos que isso até é interessante. Porque dentro dos distritos, todos ali estão sujeitos a esse controle da capital, mas existem os carreiristas. Então, em alguns distritos, tem jovens que eles treinam a juventude inteira para entrar nos Jogos Vorazes, ou seja, para arriscar suas vidas, só pode sair um vivo de lá, para entrar nos Jogos Vorazes e se tornarem heróis a partir disso. Que são, nos distritos 1, 2, principalmente, que são os distritos mais ricos, né? Importante a gente lembrar que cada distrito tem uma função no universo de Jogos Vorazes. E a Katniss, ela só entrou para salvar a irmã dela. A Prim, coitada, ela deu muito azar. Porque com os distritos mais pobres, você podia, pra pegar, sei lá, mais recursos ou coisa assim, você dava o seu nome pros Jogos Vorazes mais vezes, e aí você ganhava coisas em troca. E a Prim era o primeiro ano dela. Então, sei lá, a Katniss e o Gale, eles tinham o nome deles várias vezes. E a Prim era só uma vez. E ela deu azar. Deu. E nessa história dos distritos mais perto, né? Porque lá naqueles distritos eles estão vivendo com luxo, né? Eles estão muito mais próximos do que a vida da capital do que a vida dos distritos mais longe, né? Porque a vida dos distritos mais longe, eles estão preocupados com o que eles vão comer no dia seguinte, né? Porque, se eu não me engano, no primeiro filme tem toda uma história do pão, que o Peeta tem um pão, ele divide e tal, uma história. Ele ia jogar o pão fora, o pão tava queimado. E a Katniss estava morrendo de fome até. Então, né, justamente. Então, lá eles estão preocupados, assim, com coisas básicas de sobrevivência, né? Lá nos outros dias eles têm, a glória dos jogos e tal, porque eles já têm a vida básica de sobrevivência humana garantida, né? Então, e o 12 é o mais pobre, né? O 12 é um fudido, né? Porque... Cara, que distrito... O que é engraçado que no filme, né? Essa fala coisa da falta de verba, né? Eles são aparentemente uma praça, né? Porque só existe aquele ponto. No primeiro filme é ridículo. Tudo bem, tinha limitação de orçamento, bacana. Mas parece que são 100 pessoas. Eles são tipo a vilinha do Chaves. Porque eles têm ali o Door, aí tem a casa da Katniss, que é lá no campo. E aí tem aquele mercadão e a praça só. Nos outros jogos, nos outros filmes, eles aparecem só... É que nos outros jogos eles aparecem mortos, né? Mas é maior, pelo menos, né? Pra você ver, ó, a metalinguagem cinematográfica aí. Só quando eles morrem, aí eles têm um valor um pouco maior, né? De produção. Mas... Não, e também mostra um pouco mais os outros distritos, né? Quando o orçamento vai crescendo, nossa, a capital é gigantesca nos últimos filmes. Nossa, até um pouco que mostra do distrito 2, que é quando tem aquela invasão daquela montanha. Nossa, é gigantesco. E o distrito 12 é uma roça. E eu gostaria de... Agora falando de personagens, né? Eu assisti Jogos Vorazes há muito tempo, quando saía, eu acho. E depois eu fui rever. Esse ano eu revi. E eu posso até ter expelido opiniões aqui nesse podcast, que eu não concordo mais. Porque as pessoas mudam, né? E eu era uma pessoa, Osmo pode dizer, altamente contra Peeta Mellark. Que erro. Eu era uma pessoa contra. Eu achava ele um trouxa, assim, um banana. Só que, ao longo de rever os filmes, eu percebi que o Peeta é um personagem simplesmente incrível. Agora realmente vai muito além da fanfic, do chip, que eu também apoio bastante, Peeta e Katniss. Mas o Peeta, como personagem, ele também é muito legal. Porque ele complementa a Katniss no que muito falta a ela. Porque a Katniss é uma pessoa muito impulsiva. E às vezes ela é uma pessoa muito inteligente, sim. Mas a impulsividade dela acaba que a prejudica em alguns momentos. E às vezes você precisa de uma mente um pouco mais analítica. E é o que o Peeta é, né? De às vezes não responder no primeiro momento. Porque a Katniss sempre quer responder. Então é muito... Eu, assim, mudei de opinião quanto ao Peeta. Ele é maravilhoso. Eu acho o Peeta um coitado. Eu não tenho outra opinião. Senão, eu acho ele um coitado. O cara, ele só... Mas você acha que eles combinam? Ele só se lasca o filme todo, cara. Nossa, pior que é verdade. Nem a Kate, em todos os filmes. A protagonista se lascou tanto que nem o Peeta. Que no primeiro ele é ferido. Verdade. Aí eles dormem juntos. Que tem toda essa questão também que eles atuavam como casal. Sim. Aí no segundo, ele literalmente, quando ele quase para. E o filme que vai salva ele. Aí no terceiro, que ele está capturado no final do segundo, merda. Usa um veneno de bestante. Tipo assim, o cara, ele tá loucaço. Ele só apanha, realmente. Ele resolveu lavagem cerebral, né? Ele virou uma máquina da capital. Foi. Tipo... Mas eu acho ele, assim, um personagem muito incrível. Eu achava ele um tom. Eu achava. Mas eu acho ele tão legal agora. E eu acho ele tão melhor do que o outro. Aí eu comecei a ter um pouco mais de raiva do outro querido. Do Gale. Do Gale, o Hemsworth mais feio. Não, mas eu não vejo como um triângulo amoroso.
Pra mim, a Katniss nunca amou o Gale. O Gale, ele sempre foi um rosto bonito. Ele não tinha muito a oferecer. Ele tinha beleza. Não tinha. Às vezes a gente não E depois, precisa o que ele faz por uma outra coisa. Às vezes é só pela beleza. É o que a gente tava comentando antes do podcast. A gente gosta de pessoas bonitas, sem personalidade, por troféu. Correto. Exatamente. O Peter não é feio. Exatamente a conversa. O Peter não é feio. Isso é importante comentar. Mas eu acho que em algum momento, eu sei que eu tô ultrapassando o primeiro filme, eu acho que em algum momento a Katniss teve dúvida. Principalmente, eu acho que no terceiro, no Esperança Parte 1, eu acho que ela tava querendo, assim, ver, tipo, qual é o meu sentimento em relação ao gay. Porque eu acho que tem até um momento que eles se beijam, é um beijo super estranho, quando eles estão lá no bunker, que tá sendo bombardeado do Distrito 13. Tipo, eu acho que ela tinha sentimentos, eu vejo como um triângulo amoroso. Eu acho que a Katniss, em algum momento, já teve sentimentos por ele, pelo Gale. Eu acho que sentimentos é uma palavra muito forte. Eu acho que a Katniss, como ela tava passando por um momento de tanta dificuldade, ela tava querendo se envolver com uma pessoa que fosse fácil. Porque ela não queria lutar por mais nada. Essa é a impressão que eu tive. E uma pessoa que também não quisesse muita coisa, né? Porque acho que nenhum dos dois tinha a perspectiva de, vamos ser uma família. Tanto que ela não queria ter filhos no primeiro filme. Então, tipo, o Gale, ele era uma pessoa muito fácil de se envolver naquele momento. Por quê? Porque o Gale tava sempre do lado dela, enquanto o Peeta foi levado pra capital. E porque o Gale era fim dela. Então, tipo, ela não queria se envolver com o Gale porque ele tinha algo a oferecer ou porque ela amava ele. É só porque ele era fácil. Não no sentido denotativo da frase. É denotativo? Não. Não no sentido ruim da frase. Mas é porque, às vezes, a gente tem esse impulso de querer ir pra um relacionamento um pouco mais fácil, porque as outras áreas da sua vida estão tão complicadas que, por mais que você não ame aquela pessoa, você quer ficar com aquela pessoa porque ela te daria algo tranquilo. Mas não porque você ama ela. Análises amorosas profundas aqui, terapêuticas, análises terapêuticas da Katniss e do relacionamento. Porque eu acho que faz sentido o que vocês falaram, realmente. Porque que nem vocês falaram mesmo, ela tava numa situação muito difícil, principalmente no Esperança Parte 1, que o Peeta tava longe, né? O Peeta tava sendo torturado, né? Lá pela capital, etc. Então faz sentido. Mas eu lá na Esperança Parte 2 quero voltar nessa história do Gale e sobre ele estar envolvido da morte da Pree. Que aí eu também acho, é um ponto que eu gostaria muito de saber, porque no filme ficou muito mal falado. E eu quero saber a visão dos livros dessa história também. Mas acho que de forma geral a gente acaba avançando para concluir, né, os comentários sobre o primeiro filme, né, que é só Jogos Vorazes, não tem nenhum subtítulo. E uma parte bacana do final, né, que é quando a Katniss aí começa a mostrar, né, o cenário de rebeldia dela, além de toda a coisa, o enterro que ela faz pra Rue, que acaba inflamando o distrito que ela era, que eu não lembro qual era, acho que era o distrito 8, que aí o pessoal começa a se revoltar na praça e tudo mais. Tem Sim. O golpe final dela com as Amoras. Porque a cara de raposa, que era uma das tributos, ela começa a seguir o Peeta pra ver o que o Peeta ia pegar pra comer, pra ela comer também. Aí o Peeta foi e coletou umas Amoras e seguiu a vida. Aí ela pensou, se ele coletou, então eu posso comer. Comeu, morreu. Que eram as Amoras cadeado. Que inclusive depois vai ser uma referência lá pra frente, mas beleza. E aí no final, que eles estavam de casalzinho, porque a capital tinha falado, vamos salvar 2 tributos se os 2 forem no mesmo distrito. Porque o público tava comprando a relação deles de casal. Sim. E aí beleza, só sobraram os 2. Que o cara lá dos Vikings tinha morrido. Que é o mesmo ator que faz o filho do sujeito nos Vikings. E aí a capital fala, pegadinha, agora onde vocês têm que morrer. Aí a Katniss fala, se vai ser assim, então nós 2 vamos morrer. Não vai ter vitorioso nesses Jogos Vorazes. Afrontosa demais. E os 2 vão lá e comem a Amora cadeado. Aí o Sam Crane, que é o idealizador dos jogos naquela edição, é obrigado a deixar os 2 vivos. O Snow meio que convida ele a se matar com as Amoras. Sim. E ele quebra a coroa do vitorioso e dá pros 2. Então Katniss foi ali, master plan. Afrontosa, que é a melhor qualidade dela, né? Que é o que faz ela ser o tordo. Ela ser afrontosa. Suicida também. Eu acho que tem a ver com a afrontosidade dela ser bem suicida ali ao longo dos filmes, né? Tanto ela realmente não tem amor nenhum à vida. Não tem. Ela realmente não tem, né? Ela só é a irmã dela, tem. A Peeta, a vida do Peeta ela tem. A dela, tanto que lá na parte 2, ela se joga lá no meio da multidão e fala, foi o que foi. Tanto que ela leva um tiro, né? Não, e quando ela foi coisar o Snow, ela tava pra morrer também, gente. Ela realmente tá flertando com a morte há muito tempo. Ela flerta com a morte.
A gata, ela realmente tem pouco amor à vida. Coisa que deveria ser tratada na terapia, né, amores? A falta da terapia na vida das pessoas. Mas ela não tem Não, pô, tempo eu pra não como isso. de jogos vorazes. E ela não tem tempo pra isso porque ela vai Tanta sair de um coisa jogo aqui. e vai entrar no... Porque, com certeza, a Capital colocaria uma psicóloga. Aquela com aconselhamento. Você tá tipo uma Aconselhamento arena psicológico. gladiadores romanos, mas toma aqui um psicólogo pra você. Se bem que, se a gente for pensar por um lado, se a Capital tivesse psicólogos, seria muito mais fácil de manipular a população. Não, mas aí o Snow ia deixar, né? Não, mas psicólogos que trabalhassem justamente pra Capital. Tipo uma revolução dos psicólogos. Não, tipo, os psicólogos eles iam trabalhar pra Capital e eles iam ficar fazendo lavagem cerebral constante nas pessoas. Então, seria muito mais difícil ter alguém que se revoltasse. As pessoas isso entram é na verdade. mente das pessoas. Pô, mas sem psicólogo, a ditadurazinha deles, assim, não sei quanto tempo tinha antes, né? 10 edições, então já tinham, pô, durou quase 80 anos dessa sacanagem. É bastante Mas tempo. imagine com psicólogos, teria durado muito mais. Talvez a gente nem tivesse uma Katniss. Ó, tá Então, vendo? fica Então o aí. Snow devia ter me contratado pra trabalhar com ele. Talvez só depois que o velho batesse a bota. Mas a gente vai chegar lá. Então vamos para o segundo filme, Em Chamas, que pra mim é Vamos. talvez o mais icônico. Eu acho o último icônico por ser o último. Mas o Em Chamas, ele é muito bom. O Em Chamas é muito bom. Porque ele É o filme mais bem icônico. avaliado, né? Acho que sim. Eu acho que é o que mais as pessoas Sim. gostam no geral também, né? Porque ele é muito Sim. icônico. É o mais Né? redondo dos 4 filmes. Porque ele tem política, amores, triângulos amorosos, muita treta, mortes e um grande final. Eu acho que é tudo isso que faz um Sim. grande filme. Porque E o importante é que, como a gente tinha comentado, ele expande essa questão do domínio da capital, que no primeiro filme não fica tão evidente. Exato, né? Porque nesse filme a gente começa lá com o tour jornalístico da Katniss e do Pita, porque o Snow lá vai lá ameaçar a Katniss. O que acontece a cada 5 minutos do filme, basicamente, né? Vai lá ameaçar ela, falando, não sei o quê, se você falar alguma Faça eu coisa, eu te acreditar. exponho, né? Porque tem aquela cena que ela tá com o Gale lá no lago. Ela fala, eu vou expor que seu casal é fake. Aí eles fazem aquele negócio, que é uma tour pra apoiar a capital e os jogos, só que ao mesmo tempo, as pessoas não estão caindo nisso, porque as pessoas não são inocentes. Já diria Larissa do Big Brother. As pessoas não são inocentes. Então elas estão vendo que o Pita e a Katniss não estão felizes com aquela situação. Então a capital Exato. tá fazendo um bem, mas na verdade, pra eles, mas na verdade eles estão só, tipo, apoiando a revolução, porque ela tá indo de distrito em distrito e as pessoas veem na Katniss uma esperança, já diria no filme mesmo. Eles estão vendo nela uma esperança. E aí foi dar a faca e o queijo, né? Na mão da galera. Exato, e a gente descobre quando eles estavam supostamente noivos, né? Então era a turnê da vitória dele, junto com a turnê de noivado. E na festa que o Snow dá na mansão dele, na capital, pra eles, tem aquela sutil cena que a gente já falou pra Katniss. Que é que você convença. Aí ela, eu vou convencer as pessoas. Não, é que você convence a mim. E aí naquela cena, ela olha pra ele na varanda e ele só balança a cabeça negativamente. Ou seja, ela sabia que ia dar merda. Mas a gente tem o plot twist porque naquele ano ocorreria a 75ª edição dos Jogos Vorazes. Ou seja, o primeiro filme foi na 74ª. E de 25 em 25 anos, tem a edição especial dos Jogos Vorazes. Eu não lembro em qual dos filmes que morre o estilista. Pra mim, essa é uma das mortes mais tristes. É nesse. É uma das mortes mais tristes que tem. O Cena? Toda vez que eu assisto, Sim. eu choro. Essa morte é muito foda, porque a tela vai aumentando quando ela entra na... Isso é cinema. Isso é cinema. E já E a diria atuação dos dois é maravilhosa. O jeito que a Jennifer Lawrence interpreta o desespero da Katniss é simplesmente Muito. maravilhoso. Nossa, gente, eu sim, choro muito. toda vez que eu assisto a morte desse estilista. Que ele era um querido. Ele era um querido. Ele era um queridaço. E ele sabia Não, que ele tava que fez fazendo o figurino merda dela. na capital. Porque quando ele fez lá do programa, que a Katniss, inclusive, usou muito de Ana Maria Braga e revelou a gravidez dela, que é, inclusive, muito engraçado também, ele faz a roupa dela de tordo, cara, que é muito boa. E ele sabia que ele ia ser Não, bom. e dá o título ao filme, né? Porque ela tava com vestido de noiva, ela começa a girar, o negócio abre, as asas surgem. Não, na verdade, que dá título ao filme é a roupa dela do desfile, que tá pegando fogo, na verdade. Mas essa daí roupa de também tordo. pega fogo. Quando ela roda, Pega o também, vestido né? começa a pegar fogo e aí ele se transforma no tordo. Não, é resistência em forma de vestidos. Muito foda.
Muito bom. Ai, gente. Mas- A morte me traz depressão. Dá. Não, nossa, gigantesco o Siga, coitado. Ele é gigantesco. Fica aí o nosso Ibe E Boy. era da capital, isso é importante comentar. Era. Ele não era do distrito. Mas ele tinha o quê? Consciência de classe. Exatamente. Ele não odiava pobres. Exato. Gente, com todo Exatamente. respeito. Se eu fosse da capital, eu não teria consciência de classe nenhuma. Nenhuma. Eu acho que é o que acontece com os ricos na nossa sociedade, né? Zero consciência de classe. É, Mas é não, Pobre de classe, eu quero mais passear no meu jatinho sem pagar imposto. Sim, É bem isso. E aí eles gostavam de ir pras festas comer e vomitar pra comer mais. Nossa, eu ia falar Enquanto isso. isso, Cara, as isso pessoas passando fome nos distritos. Então, eu acho isso uma das Bem, coisas mais cruéis. Os jogos é muito cruel e tal, mas acho que esse ponto específico pra mim, eu acho que ele é tão significativo porque a pessoa, tipo, eles já comeram, eles já estão saciados, beleza. A pessoa tem a oportunidade, ok, comeu. Só que além disso, eles usam um negócio pra poder vomitar e comer mais. Eu acho isso É uma muito crueldade. Império Romano. tá, gente, eu não seria tão sem consciência de classe, mas é porque eu fui criada com muita pressão no quesito de desperdício de comida. Então, comer pra vomitar, pra comer de novo, não rolaria comigo. Ah, mas rola. Isso também é uma banalização dos distúrbios alimentares, né? Que Sim. ocorre na capital. Ninguém pensou sobre esse ângulo. Mas falando sobre os Jogos Vorazes em si, essa era a edição a 75ª edição. Ou seja, era um massacre quaternário. E o último massacre quaternário que tinha ganhado foi o Haymitch, que tinha tido o dobro de tributos. E aí, o que o Snow faz? Muito esperto. Obviamente ele mudou o tema, que os temas já eram programados. Que mentirada do caramba. Ele fez com que esse fosse, igual o Franz falou, o All Stars. Então, os ganhadores vivos dos Jogos Vorazes iriam competir. E aí, entra aquele drama de quem já sido escolhido ou não. Porque o Distrito 12, ele tinha 3 pessoas. A Katniss, o Haymitch e o Peeta. E a Katniss faz acordo com o Haymitch. Se o Peeta for sorteado, você se voluntaria. Só que quem foi sorteado foi o Haymitch. E o Peeta se voluntariou. Ou seja, deu ruim. Deu. Eu imagino o alívio das crianças dos distritos quando ouviram isso. Claro, pros antigos competidores foi completamente desesperador. Mas pras crianças, se não sou eu, tá tudo bem. Ganhamos um ano a mais. Ganhamos um ano. Sim. Que vida triste, né? Ganhamos um Mas é ano. uma sacanagem com os vencedores. Porque os vencedores estão lá de boas, lá na casa da mansão da Katniss, inclusive, que ela ganha nesse filme. O pessoal tá lá na mansão, de boas. De boa, são traumatizados, né? Assim, né? Até porque o Snow, ele prostituía os campeões. O Finnick, ele era Michê. Estão traumatizados, mas estão vivos. Já tem mais do que muitos. Mais do Pior que... que quem é traumatizado morto. mas pelo menos você morre, acabou, né? Mas, depois de morto você não tem trauma. Que horror. Nossa, gente, isso Virou mórbida, essa conversa ficou mórbida. pareceu um incentivo ao suicídio, não é? Gente, não tá, façam gente. isso. Faça Prevenção. terapia, é muito melhor. Sim, prevenção ao suicídio, gente. Se tem números pra ligar. Gente, Assim tem dá- CAPS, procurem um CAPS, é de graça. Demora um pouquinho, mas pelo menos é alguma ajuda. Exato. Mas voltando ao massacre quaternário, massacre, né, gente? Exatamente. E sério, a arena, que nem eu tava falando na primeira parte, a arena do massacre quaternário, assim, é uma máquina de matar gigantesca, né? Só que o negócio, assim, ele é muito bem pensado, né, realmente. E eu peguei o mapa pra falar o que cada área é. Porque é muito bom, pode falar. Porque, inclusive, isso o Franz comentou, porque o Plutarch e Heavisby são muitas conexões. O Plutarch, ele voltou, ele era desenvolvedor antigo dos jogos, e o Snow chamou ele de novo. E até então, o Snow, tipo, Plutarch, meu brother, né? Beleza. E na festa do Snow, o Plutarch mostra um relógio pra Katniss. E a gente pensa, ué, como assim? Aí depois a gente vai descobrir que a arena é um relógio. E ela gira com o tempo. E cada fatia da arena, ela tem alguma coisa. Que quando dá a hora do dia equivalente, essa coisa acontece. Sim. Então, ó, a 1 hora nós temos a chuva de sangue. Às 2 horas é a névoa envenenada. 3 horas é a parte dos macacos mutantes. 4 horas é dos gaios tagarelas. Obrigado. Não sabemos às 5 horas. Às 6 horas tem uma mutação não especificada. 7, 8, 9, 10 a gente não sabe também. 11 horas é aquela onda gigante. Não, 10 horas é onda gigante. 11 horas são insetos mutantes, que aí parece que descreve só que eles ouviram algumas coisas, alguns cliques.
mas eles não chegam aí lá também. E meia-noite ou meio-dia é aquela árvore gigante de metal com relâmpago. Exatamente, então a arena é genial. É genial. E tudo pensado, na verdade, pra Katniss destruir a arena, né? Porque tem o negócio lá do raio. Mas vamos entrar A mente de titânio. que a chuva de sangue é uma das coisas mais fodas que tem. Tipo, eu não consigo assistir a cena, porque eu acho ela muito pesada, da chuva. Mas eles tiraram sangue de ela novo, é um dos truques, é um dos melhores truques. Nossa, é um dos truques que eu acho mais geniais. Eu gosto muito da parte da árvore, porque não é só, caiu a raio na árvore. Eles colocaram todos os equipamentos que você pudesse usar pra você enrolar na árvore e explodir a arena. Foi. Exato. E ainda os vencedores, acho que é o do Distrito 6, que é o Jeffrey Wright, que é o cara do Westworld, Foi. o comissário Gordon. Ele era esse cara da tecnologia. Então, sabe, deu a faca e o queijo pra ele. E é importante a gente lembrar, parte dos tributos já estavam na conspiração, unidos por aquele apetrecho, aquele pulseira, seja o que fosse. E havia ali um pacto coletivo de manter a Katniss viva. Por quê? Já sabia ali alguma coisa por trás do Distrito 13. Então até aquela galera que usava as drogas, os morfináceos, eles estavam nessa conspiração. E salvaram a Katniss e o Peeta dos macacos. Sim, tudo pela Katniss. Exatamente. Por Eu não quê? lembro direito, mas o plano era, assim, nem cuidar tanto do Peeta. Eu não lembro direito o que era. Se era cuidar do Peeta ou não cuidar do Peeta. Porque se o Peeta morresse, a Katniss ia surtar. Isso, achei que era cuidar do Peeta por conta disso só. Pra que a Katniss não surtasse. Mas aí não cuidaram tanto e deixaram o menino ser sequestrado. Aí acontece, né, gente? Nenhum plano dá 100% certo, né? É meio difícil, assim, 12 pessoas sangrando, com membro faltando, protegerem uma outra pessoa também sangrando, com membro faltando, de um caça gigantesco, de um governo sanguinário. É meio difícil. Eles fizeram o máximo que eles conseguiram, né? Exatamente. Não, e o máximo deles foi dar a maior máxima de demonstração de que a capital não era indestrutível. De que se a arena dos jogos, que é tipo uma coisa super controlada, que tem ali 12 pessoas contra uma mente de milhares que estão trabalhando nos jogos, é indestrutível, imagina se todos os distritos se unirem. Essa é a pergunta que nos leva à esperança, né? Que nos leva à revolução. E até uma parte bacana comentar dessa parte da esperança, o filme versus livro, porque até o diretor, que acho que é o Francis Lawrence, se eu não me engano, que voltou pra dirigir agora A Cantiga dos Pássaros das Serpentes, ele se arrepende de ter dividido a esperança em duas partes. É aquela coisa, você se arrepende pelas críticas ou se arrepende porque realmente você não gostou? Acho um pouco dos dois, né? Assim, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu acho, com certeza, a parte 2 é muito melhor do que a parte 1. Inegável. Eu acho a parte 1 o pior filme de Jogos Vorazes, no geral. Mas eu acho que, tipo assim, não dava pra cortar também a parte 1. Porque se aglomerasse, não ia fazer um filme de 4 horas. Não iria. Ah, mas por exemplo, A Cantiga dos Pássaros das cortada. Serpentes, ela tem tipo 500 páginas. E eles fizeram um filme só, sabe? Então, é muita coisa a ser cortada. Mas eu gosto, tipo assim, muito de algumas coisas da parte 1. E era a época de dividir, né, também, né? Foi Crepúsculo, Harry Potter, tudo na mesma Foi época. o primeiro, né? Então, Acho que aí foi mais o pessoal esses seguiu a três que rédea. dividiram. Oi? Eu acho que foi mais esses três que dividiram. Eu não lembro se Divergente Foi. teve um filme. Eu não lembro se Maze Acho que Runner Divergente nem dividiu terminou. também. Divergente acho que nem terminou. Mas acho que Maze Runner dividiu também. Mas tava na moda, né? Franquias adolescentes, entre aspas. Dividirem, etc. Mas eu gosto de algumas coisas que tem na parte 1. Eu acho que a parte da Katniss sendo usada agora, ela é a revolução. E a McCoy lá, a golpista e tal, tentando usar ela como instrumento da revolução, assim, você faz propaganda, você é só a cara. E a Katniss nunca foi disso. A Katniss não é VTZ. A Katniss é da ação. É que a Katniss, no final das contas, ela nunca quis isso pra ela. Só acabou acontecendo. Sim. Ela tinha essa revolta dentro dela e acabaram se aproveitando da revolta dela.
Foi. Porque ela é muito orgânica. A Katniss é muito... Foi uma conjunção de acontecimentos muito única, né? Pra o fenômeno Katniss Everdeen acontecerem naquele mundo. Exatamente. Então não dava pra reproduzir aquilo. Ela só vai ficar indo nos lugares, depois tá destruído pra inspirar a revolução. Isso é importante, né? Dentro de... Acho que a gente vê isso em guerras acontecendo, tá? A parte midiática é muito importante. Só que a Katniss não era isso. E eu acho que a parte 1 é legal pra mostrar isso, e também ela vê o Peeta de longe, né? Ele sendo torturado, né? E toda a dor que ela tá passando ali, estando embaixo da terra, não podendo participar das coisas. E a gente conhecendo a Alma Coin também como uma pessoa a se observar, uma pessoa não muito confiável. Minha mãe, como uma fã de Jogos Vorazes, tá me ouvindo gravar, e aí ela opinou, e ela disse que pra ela a melhor parte de Jogos Vorazes, o último filme parte 1, é quando a Katniss dá todo burla todo mundo com um pseudo-romance, porque minha mãe usa palavras bonitas. O romance dela com o Gale? Ela burla o jogo, né? Porque no jogo só pode ter um ganhador. E ela burla todo o sistema com um pseudo-romance com o Peeta pra manter os dois vivos. E assim, eu acho que isso... sobre o primeiro Jogos Vorazes. Essa parte é muito boa, né? Mesmo. É boa. Da afrontosidade. Isso, mostra o quanto ela já foi inteligente a partir dali, né? Só que, infelizmente, realmente ela se deixa manipular nos outros. Ela passa a ser a cara da revolução sem querer fazer parte da revolução, ela acaba sendo manipulada, mas... Isso é verdade. Tanto que tem aquela parte que eles tentam gravar as propagandas no estúdio. Foi. Que a ideia é a F maquia ela pede uma bandeira digital, uma coisa assim totalmente manipulada. Ela no chroma key. E ela fala, não, exato, se for pra eu fazer, eu quero ir lá, eu não quero ficar aqui. Aí tem essa expedição que eles vão até um dos distritos, não me lembro agora qual é, mas que tem a comandante Taylor, que depois você é uma figura importante. Sim. E eles bombardeiam um hospital. O Snow, ele dá a ordem de bombardeio só porque a Katniss estava ali perto. E tem aquela cena sensacional que ela fala, né, que se a gente queimar, vocês vão queimar junto e tudo mais. Sim. Que a Crescida filma, então... Acabou que atendeu os objetivos da Alma Coin, né, de usar como propaganda, mas isso inflamou a Katniss de verdade. Então, a parte 1, ela tem bons momentos. Vamos falar da icônica canção? É verdade, a canção também é da parte 1. Nossa, é verdade, o Homem Enforcado. Eu passei meses cantando ela pela casa. Minha mãe ficava reclamando, falando, que música bizarra é essa? Para de cantar isso aí. Mãe, tão boa. Revolucionária, a música. Exato. Agora fazer uma pequena conexão com o filme que vai estrear, né? Eu já li, mas eu não vou dar spoilers. Acho que o Luca também leu, se não me engano. Li. Que essa música, quem cria é a Lucy Gray Bird, que é uma das protagonistas junto com o próprio Snow nessa cantiga dos Pássaros das Serpentes. E é muito simbólico essa música ela voltar depois do momento da rebelião pela Katniss, que é também uma garota do Distrito 12, sabe? Que e você começa a entender o peso da música, não só pra Revolução, mas pro próprio Snow. Sim, exato. Fere ele pessoalmente. Verdade, profunda essa aí. Eu era maluca por essa muito canção. Bom. E a minha mãe, ela ficava maluca porque eu cantava essa música o tempo todo e ela achava que trazia más sensações pra ela. Minha mãe também. Ela não leu os livros, ela assistiu o filme, mas ela dormiu no meio do filme. Então ela não sabia direito o que era. E uma cena bacana no filme, que é uma coisa que não tem nos livros, que quando a Katniss começa a cantar essa música, né, que a Cristina tá filmando ela lá no Distrito 12, o Plutarch, que é simplesmente genial nessa parte de propaganda, né, o cara era tipo um mestre dos espiões, praticamente. Usa essa música como hino da Revolução, realmente, ele até manipula o que ela fala na letra, e a gente vê o pessoal do Distrito 7, acho que é o 7 mesmo, eles se rebelam, lá os ganhadores, isso mesmo. Não, são várias rebeliões, uma delas no 7, mas tem a do Distrito da Energia, que eu acho que é o 5. E eles derrubam a eletricidade da capital. Todo mundo cantando essa música em flamaz, as pessoas se sacrificam e explodem a represa. Eles vão lá em Taipu. Eu acho genial a transição que tem no filme entre ela cantando e aí o volume do coro das pessoas que vão destruir, né, a usina, cantando junto com ela, e aí transfere, e aí fica só neles. E aí vai toda a explosão, e é incrível.
final, pra gente falar da parte 2, né? Que acho que tem muita coisa pra falar sobre o final e tal. Final da parte 1, nós temos a capital com a sua arma mais Poderosa. mais poderosa e mais violenta, né, pra Katniss, porque transformaram a pessoa, uma das pessoas que ela mais ama no mundo, em uma arma de matá-la, especificamente, né? Quando eles resgatam Exato. e milagrosamente, ninguém sabe como que eles conseguiram, o Peter retorna e tenta assassinar a Katniss, basicamente, e é isso que ele quer. Tá tão instruído na cabeça dele que tudo que ele quer é a Katniss, ele culpa a Katniss por tudo que aconteceu na vida dele, graças à lavagem cerebral aí da capital. E o veneno do bestante, né? Aquela clássica história de eu deveria ter jogado pão pros porcos. Sim, que a gente falou dessa história lá no primeiro filme. Ele fala, ele culpa a Katniss, né, dentro de alguma lavagem cerebral que fizeram por tudo que aconteceu na vida dele, etc, dentro dos jogos, não sei o quê. E agora ele quer matá-la loucamente. E isso terá muitas consequências na parte 2, com o Peter ocasionando a morte de algumas pessoas muito inocentes no meio dessa trajetória. Acho que a gente pode começar a Esperança parte 2, que eu não sei se é exatamente metade do livro, mas enfim. E a gente começa aí com o pessoal acamado, né? Que a Katniss, ela foi ferida pelo Peter, né? Que ele enforca ela e tudo mais, ela fica sem voz durante um tempo. Mas a motivação dela passa a ser participar ativamente da Revolução. Ela tem motivos ali pessoais para querer se vingar do Snow. E ela começa a tentar ali montar um time que vai ajudar ela a isso. Ela é descoberta, na verdade, né? Mas eles passam, então, até essa missão de assassinato, de chegar até o Snow, à medida que a guerra vai avançando. Sim. E eu acho muito bom como é montado os jogos vorazes dentro da capital, né? Eles montam ali o que seria uma arena dentro da cidade, com os gadgets dele, né? Cada ponto... tem coisas novas acontecendo para matar os invasores, né? É muito interessante como a capital usou os Jogos Vorazes durante todo esse momento como uma forma de dominação para mostrar que os distritos eram totalmente subjugados a eles, que eles são muito mais fortes, etc. E como esperança final da capital, no caso, eles trazem os Jogos Vorazes para dentro de casa, né? Então transforma a capital numa nova arena, né? Então a última coisa que eles podem fazer é instalar um novo jogos, né? E tá muito errado, né? Porque aí a revolução não dá mais pra separada, né? Porque também já era muita gente. Todos os distritos da maior parte estavam unidos. E, nossa, muito bom, né? A parte 2 é muito bom. Porque antes deles irem pra capital, tem aquela tomada da montanha, que era a fortificação dos pacificadores ali no Distrito 2, que era o distrito militar. Mas depois que aquela montanha cai, realmente vira ali uma questão de tempo, né? Sim, porque a Katniss fala... pode falar. Sem força de segurança, você não tem mais o que fazer. É o Snow e os civis. Sim. Exato. Por isso que ele põe os próprios desenvolvedores dos jogos para ativar as defesas, porque não tinha mais exército, não tinha mais nada. Porque e ali mostra a Katniss um pouco amor à vida dela novamente, né? E quanto isso foi precioso na guerra, porque ela se colocou ali pra morrer. Na frente da galera do Distrito 2, ela coloca realmente de que a revolução é muito mais importante do que ela. Ela ter tomado um tiro sobrevivido torna ela quase um mártir. Exato, torna ela Jesus Cristo. Ela é Jesus Cristo. Se ela morresse, ela ia virar... Ela continuar sendo um símbolo. Ia virar uma coisa meio... A gente tem que fazer não só pela gente, mas pra honrar ela. E isso é reforçado novamente quando ela pseudo morre, né? Morre aos olhos do público lá na arena do Piche. Que ela morre e a Alma Coin, ela coloca imediatamente aquilo. Nos lembramos do Thor, do não sei o quê. Tal. Aí a Katniss ironiza e fala assim, nossa, nem sabia que ela gostava tanto de mim assim. Porque a Alma Coin não gostava. Pra Alma Coin era bom que a Katniss morresse, porque a Katniss viva, ela é indomável, né? Ela faz o que ela quer, querendo ou não. Tanto que ela foi lá pra capital e tudo mais. E a Alma Coin só deixa a Katniss ir pra aquela galera voluntária porque ela queria que a Katniss morresse mesmo. Porque a Katniss, enquanto um símbolo, uma coisa que ela pode moldar, que ela pode usar, é muito mais favorável pra ela. Tanto que ela joga o Peter junto, né? E o Peter que não iria ir. Exato.
Porque é a pergunta que o Plutarch faz pra Katniss. Ela tem medo de você, do seu potencial, do que pode acontecer depois da guerra. A Katniss, mas eu não quero ser presidente, nada disso. Beleza, você não quer ser presidente. Mas quem que você vai apoiar pra ser? Se a sua resposta não for a Alma Coin, você é uma ameaça pra ela. Correto. E a mente da Alma Coin é uma questão muito interessante também, né? Porque Paulo Freire já explicava, né? Já explicava. Quando a educação da libertadora, a mente do oprimido é se tornar opressor. E é basicamente o que ela queria fazer, né? Quando eles conseguem derrotar a capital lá e tá nas negociações do novo governo, né? Ela quer instituir um novo Jogos Vorazes, ela quer a vingança. Ela não quer a paz, ela quer a vingança. Eu também gostaria de ter a vingança de um Jogos Vorazes só com a capital. Quando a educação da libertadora, justamente, né? Exatamente, é porque você se iguala à pessoa que você odeia. Não é uma coisa que vale a pena você fazer. Você já passou por tantos anos por aquele sofrimento e você vai lá e reforça ele. Mas eu quero me igualar a ele. Aí é questões pra tratar. Exato, porque senão não tem por que você fazer uma revolução se você vai manter a mesma coisa. Vai só mudar quem tá em cima. Você inverte, né? Acho que a grande colocar questão... a neta do Snow, inclusive. Então, falam isso durante aquele board. Do final é que aviões que eram da capital, mas estavam sendo controlados pelo G13, atacaram as crianças da capital, que estavam ali nos portões da casa do Snow. Sendo que... E as bombas quem tinha feito? Gale. Justamente. E a grande pauta da Revolução, além da exploração total, era as crianças nossas são jogadas lá no campo de extermínio dos Jogos Vorazes pra morrer. Só que aí quando você foi lá, fazer a revolução, e a revolução é super justa, super válida, você acabou ali no meio matando também as crianças da capital. Ou seja, o que eles faziam, né? Exatamente. E não foram só as crianças da capital, né? No final das contas. Sim. Foi. Tanto que a Prim morre, né? Então, e nessa saga deles tentando chegar até a mansão do Snow, que dá errado, na verdade, nós temos a morte do Finnick, nós temos a morte do Castor e do Pollux, nós temos a morte do Marechal Ali, que eu não lembro o nome do personagem dele. Foi. No fim, só sobra Katniss, Pita e a Marjorie Tyrell. Foi a menina do audiovisual. Exato. E eles vão pedir ajuda, adivinhem pra quem, que também estará nesse filme spin-off, a prima do presidente. A Jules Euphoria, a Tigres. Maravilhosa. Não posso dizer lindíssima, infelizmente. Mas antes ela era belíssima. Por quê? O padrão estético da capital estraga todo mundo, infelizmente. Ah, tá. Pressão estética. Ela ficou toda desfigurada, coitada. Ah, não. Não. Eu estou comparando que na versão velha dela. Ela mais velha em Jogos Vorazes, só por Deus. Assim, aquela estética bizarra da capital tomou conta da pele dela. Ela tem está muito bigode de estranha. gata, ela é toda rajada. Exatamente, quando ela era mais nova, adolescente, belíssima. Jules, né? Ai, gente, vocês me perdoem, mas eu adoro a estética da capital, da extravagância. Eu acho muito bonito. A gente tá percebendo ao longo desse podcast que você é bem a Maria lutaria pelo Snow. Não, eu não lutaria pelo Snow. Abomino tudo que ele faz. Só que a gente não pode negar que a estética capital é muito bonita. Nossa, eu acho muito horrível. Mas em defesa Méria, quem fazia a estética eram os estilistas. Ou seja, F, Sina. Não, mas o Sina, ele é do bem. E o que? Então, mas ele era o estilista principal ali. Eu acho que é muita coisa pra estar fora de um show. Sim. Parece que eles estão eternamente num show. Uma eterna brincadeira, uma eterna diversão, que é mais ou menos isso que eles fazem, né? Que eles só comem, dormem e assistem TV. Exato, a capital não trabalha. Quem trabalha ali é só o pessoal do governo mesmo. De resto, os distritos provêm tudo. Mas olha a crítica ao capitalismo, hein? Vagabundo. Olha a crítica. Eles retiram, né, o excedente dos trabalhadores pela mais-valia, né? E ficam completamente alheios ao trabalho. Antes de tirar só o excedente, né? Que não é necessário também. Nossa, tiram a alma das pessoas ainda, no caso, né? E uma coisa interessante também, agora é uma conexão também com o spin-off, que talvez todos vocês aqui não saibam, mas vai ficar curiosidade também. Que a capital ela já passou por momentos muito ruins. E no passado, eram as elites dos distritos, algumas partes das elites dos distritos, se mudaram para a capital, pra você ver como que tem essa inversão de valores. Mas mesmo na merda, as pessoas que eram riquíssimas nos outros distritos e foram pra capital, mesmo assim sofriam preconceito. Mesmo que eram essas elites externas da capital que estavam mantendo a capital. E alguns eram mais ricos até. Mas fazendo uma ligação com o mundo real,
a burguesia do mundo real funciona exatamente dessa forma. Geralmente, a elite burguesa, ela não se trata só de dinheiro, ela se trata de nome. Então, tem muito burguês, entre aspas, né? Tem muita gente com muito dinheiro hoje em dia que não é considerado parte da elite. Por quê? Porque eles não têm sobrenome. Ó, também sou conhecimento, eu não sou só a favor da capital. Assistam The Quase uma nova nobreza. Da HBO. É exatamente essa a história. Novas elites chegando, a elite velha não aceita. Toda essa história. Awesome lições. Nós tivemos essa saga toda, né, da Katniss do Pittman. A Katniss acabou que, na verdade, ela só chegou em frente à mansão pra ver a irmã dela morrer e ela ficar toda queimada. Foi. Mas o próprio Snow fala, né, a partir do momento que os pacificadores viram o que supostamente seriam os aerodeslizadores da capital bombardeando as crianças da capital, eles próprios renderam a mansão, né? Sim. E eu quero agora discutir sobre essa questão do Gale, né? Que eu acho que é muito interessante as conversas que a Katniss tem depois que tudo acabou, né? Que a capital já acabou. Que eu acho que, assim, são muito boas. Todas as conversas que ela tem com a Alma Cohen, com o presidente Snow, com o Gale e depois, assim, as soluções da vida e tal, são muito boas, né? Com o Gale, tipo, eu acho um personagem super interessante dramaticamente, porque ele tinha a promessa, né, de proteger a família da Katniss. Isso foi uma coisa que ele levou desde, acho que, do Em Chamas. Tipo, eu vou proteger elas, não importa. Acho que desde o primeiro. antes. Porque quando a Sim. Katniss vai, ele promete pra ela que se acontecer alguma coisa com ela, ele vai proteger as duas. Então, desde o primeiro filme, tipo, ele falando, vou proteger elas. Só que em algum momento, o desejo de vingança foi maior do que essa promessa que ele queria cumprir, né? Então, essa história, tipo, não, nós temos que nos vingar a qualquer custo, mesmo que nós não equiparemos a eles nos seus instrumentos, né, de morte mesmo, de instrumento de morte, a vingança é muito maior do que qualquer coisa que eu poderia fazer pra proteger a família da Katniss. E ele, mesmo que ele não sabia que a Prince estaria lá, ok, ele indiretamente é culpado pela morte dela, né? Então... E a bomba que ele desenvolve é de um sadismo total, né? Porque ela tem duas explosões. Tem a primeira explosão, que é um pouco menor, pra gerar os feridos. E a ideia é que isso atrai mais pessoas pra ajudar esses feridos. E aí tem a segunda explosão. Então, assim, é um pensamento bizarro. Isso o Snow poderia ter feito. Se fosse uma ideia do Snow, ninguém iria duvidar. Porque é muito sádico. Muito sádico. Até que a própria Katniss achou que era uma ideia do Snow. Até ela conversar com ele. Exatamente. E isso que ele já tinha pensado lá no começo do filme, quando eles estavam naquela montanha do Distrito 2, em tampar os dutos de respiração e deixar as pessoas sufocarem lá dentro. Ou seja, já haviam sinais. Mas pra mim, Osmio, o ápice desse filme é o diálogo da Katniss com o Snow. No Catching Fire também era muito bom, quando ele vai visitar ela. Mas deles conversando, né, que a senhorita é verdinha, nós tínhamos prometido não mentir um pro outro. Você acha que eu seria tão extravagante, assim, matar as crianças da capital? Já tava tudo acabado, qualquer um podia ver. E a Katniss falando, não, eu não acredito, você é um monstro e tudo mais. Aí ele fala, eu acho que nós dois fomos feitos de idiotas pela Alma Cohen. Ela fez nós dois sairmos no joguinho dela bonitinho, né? E, sabe, é um diálogo, tipo assim, muito bom. Mas muito bom. Da Katniss não querendo concordar, mas concordando. E dois atores... Meu Deus. Sim. É que você sente a violência da conversa, mas o tom deles, principalmente do Snow, não tem uma violência. Ele tá agredindo, mas ele não tá sendo ríspido, não tá gritando. Dá uma agonia aquele diálogo. Nossa, dá. Dá, tipo, misto de revolta pelo Snow. Porque você se sente enganado também, né? Exato. Isso, palhaço. A Katniss, tipo, eu fiz tudo isso pra um novo Snow acontecer. Eu fiz tudo que eu fiz, eu sacrifiquei. A minha irmã morreu por causa disso, pra no final acontecer tudo de novo. E é em seguida essa conversa que tem aquele debate do novo Jogos Vorazes. E a Alma Cohen fala, eu assumirei aqui a presidência interinamente. Então as coisas já começam a ficar muito estranhas. E a Katniss, inteligentíssima, igual a Mera tinha falado. Por quê? Ela começa a comprar o jogo. Você quer fazer novos Jogos Vorazes? Pode fazer. Você quer ser interina? Não vou falar nada. Quer que eu mate o Snow em praça pública? Eu mato. Mas a gente nem esperava qual era o plano dela. Sabe onde eu já ouvi esse papo de interino? Do Vargas. Fica aí a dica. E no total foram 20 anos. Exatamente. Mas depois ela retorna
ao lugar que ela passou algumas vezes com seus cavalos lá de demonstração. Ela volta pra aquele, tipo, o que é aquele negócio, né? Tipo um coliseu, assim. É um desfile, é tipo Pacaembu. Exato. Sapucaí. É tipo a Sapucaí deles. Ela retorna ao Exato. Sapucaí, não como rainha de bateria. Ela E ela retorna desfila com o povo. Olha o simbolismo com o disso. povo. Nossa, isso me lembra muito aquele quadro da Liberdade Guiando o Povo, da Revolução Francesa. Tipo, é muito isso, né? Porque ela Muito. tá lá e tem o povo atrás. E no final, tal qual queda da Bastilha, ela mata a Alma Coin e deixa... Porque ela sabia que o Snow não iria viver, né? Não, e a frase da Alma Coin antes de morrer? Que a mira da sua flecha seja tão precisa quanto a pureza do seu coração. E É bem foi, né? precisa. A gata foi precisa mesmo. Ela prenunciou a própria morte, né? A Alma Coin, no final das contas. E ela sabia que ela não estaria escolhendo se ela matasse só a Alma Coin, o Snow iria ficar vivo, porque todo mundo sabe que o povo ia matar ele. Ele de qualquer forma, né? Então ele morrer matou. pelas mãos do povo, eu acho muito melhor. É muito mais Ele já tava simbólico. morrendo, na verdade, né? Porque a gente vê ele tossindo sangue de vez em quando. Só que ele tinha que morrer de morte matada. Isso eu acho que tinha que ser. Podia ser de morte morrida. Não podia ser de morte morrida, tinha que ser de É igual morte aquele matada. bebê do Chaves. É Ah, assim, você não o vai morrer. lixamento- Vamos matar o Lixamento. senhor. O lixamento dói bem mais do que uma flechada no peito, né, gente? Nossa, como? Foi uma morte horrível. Não que ele não merecesse, né? Mereceu, no caso, né? Pra Isso não é gente, apologético. aquele papo revolucionário sobre não nos tornarmos igual ao nosso inimigo. Como é que fica? Ah, mas eles não merecia. Ou esse As papo crianças só capital- sou eu falando, seus hipócritas. Não, peraí, deixa eu dar uma de advogado Eu do me diabo. permito a hipocrisia, né? Porque as crianças da capital, elas têm tanta culpa quanto as crianças dos distritos. Até a neta do Snow, ela não é culpada de ter nascido na família Snow. Mas o Snow, que tá governando Mas o quando planeta eu há falei sobre os 64 Jogos anos. Vorazes com a capital, eu falo sobre os adultos que fizeram os Jogos Vorazes. Eu não falo sobre as crianças. Ainda é um Olha pouco como de justiça tornaram política, meio né? bizarro Tem mais sentido. transformar sádica e malvada. É que eu acho meio bizarro transformar algo em algo assim como num evento televisivo. Tudo bem que eu acho que a execução do Snow também foi transmitida. Foi. Mas é tipo Roma com os gladiadores, né? É bem isso. Eu acho Mas que acho que tem um execução problema. transmitida é algo bizarro. O problema dos jogos é tipo, a gente vai fazer uma vez com o pessoal que fez, mas como que a gente sabe que isso vai parar depois? E não vai continuar? É, tem isso. Tipo, a pessoa pode não estar necessariamente envolvida diretamente com a organização dos antigos jogos. Ah, mas ela era, tipo, a esposa do cara que administrava. Primo. É primo. Ah, então ele sabia, ele também Foi estava concordando. patrocinador. Era dono É. da loja que mandou uma babá de chocolate pra não sei quem na 20ª edição. A marca das calças que o Snow usava é desse cara. Exatamente. Então, existe a probabilidade de perder a mão. Assim, foi meio que uma grande anistia no final. Mais ou menos. Mas eu acho Quem que foi? foi meio torta a condução, mas não foi de todo mal, Coisa bem não. brasileira, né, gente? É, foi bem Brasil, realmente. Foi, eles alisharam todos, né? Todos os crimes de Não guerra. foram tipo os alisharam. nossos irmãos. Mas aí a outra conversa que é incrível pra mim, que não foi uma conversa, foi uma carta lida, que é a carta do Plutarque. Que aquela Então. ali, eu acho que aquela carta dá pra analisar tanta coisa em relação, tipo, a como você vê política, esperança, porque você vê que, tipo, a Katniss fez tudo aquilo, mas ela não vai, ela vai ser lembrada na história, mas durante aquele momento, ela iria ser presa, né? Então ela tem que fugir, ela tá fugida, ela, tipo, ela sacrificou uma coisa que ela nunca quis, que é a fama, que é a glória, em troca de no futuro reconhecerem ela, porque naquele momento não irão. E essa carta tem um detalhe importante que é bem triste, na verdade, porque nos livros, quem tá lá é o Plutarque mesmo. Por que Plutarque não estava lá? Infelizmente, o Philip Seymour Hoffman, ele faleceu durante as gravações de Jogos Vorazes. Tanto que o Plutarque, a participação dele no segundo filme, era bem mais reduzida. Assim, na parte final, a gente vê ele sentado, sorrindo durante a morte da Coin. E quando tem a transmissão de TV, quando a Taylor é eleita, ele tá ali do lado. Esse realmente, cara, ele era manipulador, porque ele já era da Elite, junto com o Snow, continuou na Elite com a Coin e continuou na Elite com a nova presidente. Ou Ele é seja, um alguém mendigo dos ganha os novos jogos. tempos. Exato. Mas ele não pode ler a carta porque o ator, infelizmente, faleceu. Então quem lê é o Haymitch. Eu acho que é aquilo, né? Vamos jogar no time que tá ganhando. Exato. Exatamente. Ele viu que um movimento estava acontecendo e ele preferiu, já que já são áreas de mudança, eu vou levar essas áreas de mudança. Porque senão quem vai se ferrar sou eu. E
depois nós temos um final, né, de cada personagem. O Hammett, ele tem ali um relacionamento com a... Qual é o nome da estilista mesmo? Que ela era extravagante? F. Trinket. Não é um relacionamento assim, eles vão ficar juntos, assim, fisicamente, mas há uma atençãozinha sexual, né, ali no final e tal. A comandante é eleita, tudo. E a Katniss vira uma senhora do campo, junto com o Pita e seus filhos. E pra mim, tipo, esse final, ele é tão... Ele transmite um final que eu sinto com o final de Harry Potter também. Aquele, tudo ficou bem, mas você ainda tem, tipo, uns traumas, etc. Mas tá tudo bem. Tá? As pessoas estão convivendo com seus traumas, mas elas estão bem. E isso eu acho que preenche o coração dos espectadores, sabe? Eu acho muito lindo no final. Ela falando, tem jogos piores do que esse e tal. Eu gosto do final da Katniss, tem gente que não gosta muito, mas eu sinto que, no final das contas, era isso que a Katniss queria. Não que ela quisesse ser mãe, que ela, nos próprios dias ela comentava que ela não queria ter filhos, porque ia continuar para os filhos morrerem, ir pros jogos, mas ela sempre quis calma, ficar quietinha no cantinho dela, ficar passeando por aí, poder viver uma vida em paz e se preocupar com tanta coisa. No final, ela conseguiu isso, assim, ela continua com os traumas, mas ela, por exemplo, não tem que se preocupar que ela vai morrer no dia seguinte, que alguém vai aparecer na porta dela, mandando ela pra uma arena bizarra. Ela só queria... Eu concordo muito. Tem gente que fala, Katniss não queria ser uma dona de casa, mas antes ela não podia se permitir pensar nisso, sabe? Pensar em ter uma vida normal. E ela nunca quis ser a presidente, ser a heroína do país, ela só queria ter uma vida calma. E ela conseguir isso com uma pessoa que ela gosta, é um final perfeito. E a Katniss não é uma política. Tipo, isso é muito claro ao longo dos Jogos Vorazes. Ela não é política. Ela é o símbolo da revolução justamente porque ela é contra a política. Ela é, tipo, impulsiva, ela não pensa nas consequências, etc. E ela não é isso, e ela nunca quis. Né? Então ela tá numa vida boa, sabe? Ela tá numa vida que ela, tipo, consegue ter paz, esse é o mínimo, ela consegue respirar tudo que ela não conseguia antes. Então é um final super feliz pra ela. E que ela e o Pita, os dois lutaram muito pra isso. Eu concordo com tudo que foi dito. Antes da gente terminar, querem cada um dar umas considerações sobre a saga em si, sentimentos, sobre o que sentem sobre Jogos Vorazes no geral? Pra mim, acho que uma das melhores sagas é, assim, literatura teen, né? Não é a minha favorita de todas, mas tá pra mim no meu coração ali. Talvez seja a minha segunda favorita. É muito boa. Ela consegue ter críticas dentro, ela consegue trazer reflexões. E o mais importante, ela é acessível. Ela ainda tem aqueles elementos que as pessoas gostam, as histórias, sabe, triângulo amoroso, essas coisas. Mas tudo isso é pano de fundo. O principal são as críticas, é a resistência contra a capital. E pra mim ela acerta muito, muito mesmo. E eu fico muito feliz que a Suzanne Collins, obviamente, se ela fizesse uma continuação, ia ser bizarro. Mas eu acho que ela foi muito feliz no spin-off que ela fez. Ele não é só uma mina de ouro. Ele tem realmente... Ele agrega pra esse universo que é tão legal dos Jogos Vorazes. Pra mim, eu acho que Jogos Vorazes tem uma coisa que ele tem muito potencial pra ser algo além do que apenas literatura teen. Pra mim, ele é um livro que todo mundo deveria ler, porque ele passa uma mensagem incrível, mas acabou acontecendo de... principalmente os mais jovens gostarem, aí ficou com essa fama. Mas ele vai muito além disso. Eu acho que é mais isso, que tem uma mensagem incrível por trás. Mostra que você precisa lutar contra aquilo que você acha que é ruim, que tá te fazendo mal e mal pros outros. Eu acho que Jogos Vorazes, ele é uma saga que... ele pode ser utilizado não só como uma forma de literatura, de forma divertida, mas eu acho que muitos professores conseguiriam utilizar ele como uma forma de estudos sobre entendimento sobre a dinâmica capitalista e sobre a dinâmica da sociedade no geral, e como alguns eventos eles podem acabar alterando a forma como as pessoas veem a vida. Inclusive, a gente pode até, assim, de uma forma muito superficial, trazer um comparativo de tudo que aconteceu em Jogos Vorazes com o que está acontecendo atualmente com Israel e Palestina. Eu acho que é sim uma saga que foge muito de tudo que estava sendo lançado na época, porque na época era muito coisas sendo salvas com o poder da amizade, ou muito fantasioso, e eu acho que Jogos Vorazes ele traz uma visão um pouco mais realista da sociedade pra gente. Franz?
Pra mim, Jogos Vorazes é dessas sagas que surgiram assim no meio de 2000, 2010 e tal. Acabaram ali em parte 2, não sei o quê. Eu acho que ela é uma das melhores, com certeza. Se não, eu amo muito Harry Potter pelo que representa e tal. Só que eu acho, pra mim, pessoalmente, só que eu acho que Jogos Vorazes é muito mais profundo. Muito mais. Nas mensagens que traz, né? Eu acho que daria pra gente ficar muito mais tempo aqui elucubrando sobre dinâmica de poder, dinâmica sobre vigilância, etc. Porque é muito bom, sabe? E pensando dramaticamente, os personagens também estão muito interessantes. A Katniss é uma personagem super interessante. O Peeta acabou se tornando, da segunda vez que eu vi, um personagem muito mais interessante pra mim. E de acompanhar, assim, são filmes muito divertidos, no geral, assim, de assistir, porque eles revoltam, mas eles entretêm também, sabe? Então, amo essa franquia e amei esse podcast também, ter feito. Ainda bem que o Osmo deu a ideia de fazer, porque foi muito, muito legal. Então vamos para o quiz? Vamos. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! A minha frase no início do programa foi: vamos ver se vocês adivinham de que personagem ela pertence. Só fico desejando que haja alguma maneira de mostrar à capital que eles não vão mandar em mim, que sou mais do que somente uma peça nos jogos deles. Gente, eu esqueci o nome da personagem, mas eu lembro da atriz. É a dos ganhadores, a Jenna Maloney. Não é Joanne o nome dela? Acho que é a Joanne. Vou até pesquisar, mas eu chuto a Jenna Maloney. Maria, chuta alguma coisa? Eu teria chutado a Katniss. Então todos deram seus chutes. Sim. E todos erraram. Pertence a uma pessoa que eu elogiei muito durante esse programa. Peeta Mellark. Nossa, Peeta? Olha. Eu fiquei chocado ele falar uma coisa dessa. Ele não fala muita coisa, não. Ele quase não fala, mas quando fala, ele pode soltar essas frases assim. É difícil, coitado. Não que seja burro, mas... É Johanna Mason, o nome da personagem, só pra deixar claro. Sabia que tinha alguma coisa a ver com Joanne, alguma coisa assim. É a que faz o topless do elevador? É a que faz o topless. Inclusive também é torturada junto com Peeta. É verdade, coitado. E a gente nem falou do Stanley Tucci, gente, que é o apresentador. Ah, é verdade, o Stanley Tucci é o apresentador, o Ana Maria Braga desse mundo. César Flickerman. Ana Maria Braga. Ai, gente. Ele tá ótimo com o papel. Mas a minha frase é a seguinte: se nós queimarmos, você queimará conosco. O tordo, né? Essa é claramente Katniss Everdeen. Sim. E o pior que eu, durante o programa, falei que essa frase era da Katniss. Eu percebi. Mas é um gênio. Falei, então tá, né? Se ele quer falar, então tudo certo. Mary? A minha frase é: são as coisas que mais amamos que nos destroem. Presidente Snow. O ditador. Snow. O antiquerido Mor. É o antiquerido. É ele mesmo, Presidente Snow. Como o Luquinha chegou depois, não teve abertura, mas já imitando. Luca, quer soltar uma frase? Se quiser soltar uma frase? Vamos lá, soltar uma aqui que eu achei interessante. Esperança é a única coisa mais forte que o medo. Um pouco de esperança é eficaz. Muita esperança é perigoso. Faíscas são boas enquanto são contidas. Meu chute é o Plutarch Heavensby. Esperança. Eu vou de Plutarch também. Eu chutaria alguém da capital, mas eu não lembro o nome de nenhum personagem da capital. Mas eu chutaria alguém da capital. Que não parece Plutarch é da capital. Mas... Sim, desinformar. Que assim o presidente Snow? Nossa! Esse desagradável. Gente, eu acho essa frase da cara dele. Tá vendo? Eu acertei adora da manipular capital. pessoas. Falar que não dá um pouquinho de esperança pras pessoas é bom, mas aí se você dá muita, lascou. Elas vão se revoltar contra você. Tinha que ser esse velho babão também. Meu Deus. E eu não sei porque eu achava que o Jesse Plemons era filho do... Mas não podemos negar que ele possuía frases muito boas. Possuía. Nossa, como? O gato, ele hablava. Ele ameaçava com classe. Isso é inegável. Ele ameaçava com classe. Inclusive, ele vai voltar, né? O ator em si, o Donald Sutherland. Ele vai aparecer no final da Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Esse nojo, hein? Nossa, eu tenho tanto ranço desse homem. Não do ator, do... Gente, mas sabe o que é pior? Eu nunca li os Jogos Vorazes. Eu só assisti os filmes. Só que eu não consigo imaginar qualquer outra pessoa fazendo o queridão sem ser esse homem.
Porque ele tem uma cara Não. de dissimulado, mas uma cara de Tem dissimulado que Inegável. chega a ser ridículo. Ele tem Tem mesmo. algumas pessoas, tipo a Esmeralda Staunton, que ela nasceu pra ser a A Umbridge. Dolores Umbridge, sim. A Dolores Umbridge. Tem umas pessoas que eles encarnam os personagens de um jeito que quando você vê a pessoa fora daquele papel, você estranha até. Sim. A atriz da Bellatrix, eu fiquei assim, falei, gente, essa mulher já fez tanta coisa, mas na minha cabeça. Exato, Helena Bonham Carter. Mas ela sempre é pitoresca, né? Isso em todos os papéis. Ah, isso é verdade. Mas ela como Bellatrix realmente é marcante. É igual o Daniel Radcliffe como Harry Potter. Ah, o Harry Potter, pra sempre, gente. É que ele Nossa, ficou como é marcado, né? Mas é porque, convenhamos, nenhum outro filme que ele tenha feito fez tanto sucesso quanto Harry Potter. É, isso Exatamente. é verdade. Foi o primeiro papel dele e durou 10 anos. Assim, É, bem Isso é difícil. verdade. o gato ficou marcado. E Se ele tivesse feito algum outro grande filme antes, até dava, mas primeiro papel desse tamanho, que dura 10 anos, muito difícil. muito difícil. Muito difícil. A nossa Acho Jennifer que- Lawrence conseguiu se apartar da Katniss. É, acho que de todos que a gente citou... Não, tudo bem, que o É que ela já tinha Seth feito. Rogen tem uma ai, carreira sim. gigantesca, né? A Ela já tinha. Não Oi? esqueci o nome dela. Mas a Emma Watson. a Emma Watson também. Eu acho que ela, apesar dela ter tido um papel muito presente em Harry Potter, você consegue ver ela em outros papéis de sucesso. Bela e a Fera. Eu lembro dela em A Bela e a Fera, só. Sim, É, só esse, né? gente. É que também ela parou de atuar. Cara, É que ela parou de atuar. Ela ganhou papéis de sucesso em uma grande franquia e um filme de sucesso. Não, é impressionante. Aquele, pessoal- ela não é qualquer merda. O pessoal tacou o autotune na Isso é verdade. voz dela? Colocou. Mas Ah, a voz dela no Bela e a Fera é bem autotunada. Mas aí, né? Quem nunca? é. Eu só assisti Isso é verdade. dublado, então não sei dizer. Assistam filmes Por dublados. isso eu tinha em dublagem. Escutem só as versões das músicas em inglês. A música dela é bem. A voz dela é bem autotune. Mas, Pedro acho que de forma Sampaio tá geral só com diferente. mensagem... Perdão, pode falar. Pra falar que o Pedro Sampaio tá diferente. Mas eu acho que de forma geral foi como mensagem. Veja a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes nos cinemas. A própria Suzanne Collins já elogiou o filme, se não me engano. O diretor ele costuma fazer adaptações boas no universo de Jogos Vorazes, apesar de você pode gostar ou não de A Esperança, mas é uma adaptação bem fiel. E a história também ela é boa, ela não é só uma encheção de linguiça. E o mais importante ainda, muito obrigado pela presença, Luke e Mary, aqui no verdade. Cast. Foi uma conversa muito, muito bacana. Obrigado pela presença. Presencia. Obrigada por convidar a gente. Então, um beijo. Exatamente. Um beijinho. Um beijo, galera. E você deveria estar maratonando.